ontem o Josias fez uma excelente entrevista com o ministro da Defesa, José Múcio. Foi bem impressionante ali as declarações dele, né, sobre a questão dos militares, o quanto ele se demonstrou incomodado com esse alvo dos militares, né, Josias, por exemplo, com a prisão do Mauro Cid, a permanência dele na prisão e ele desfardado, né, e aí a explicação dele também para o 8 de janeiro, né, Josias. Ontem, José Múcio disse que se tivesse acionado, né, a lei de garantia e ordem lá, isso poderia ter evitado o 8 de janeiro, GLO, né? E aí, hoje tem essa notícia aqui falando que o G. Dias avisou a ABIN sobre a possibilidade do 8 de janeiro 2 dias antes. Essa notícia saiu agora há pouquinho aqui no UOL, na verdade é uma apuração do site Metrópolis. O Gonçalves Dias, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, sabia da possibilidade de atos violentos em 8 de janeiro. Em 6 de janeiro, Dias enviou uma mensagem à ABIN avisando que atos violentos poderiam acontecer. A mensagem no WhatsApp foi recebida pelo então diretor da ABIN, Saulo Moura da Cunha. Era uma circular que rodava por grupos extremistas. Mensagem postada em grupos patriotas. Vamos atuar em 3 frentes. Primeira frente, acampar em frente às distribuidoras das cidades. Segunda frente, fechar a entrada dos 3 poderes em Brasília. Terceira frente, quem estiver em lugares afastados, fiquem nos quartéis. Essa mensagem aí que foi encaminhada. Naquele dia, o diretor da ABIN, o Saulo Moura, compartilhou com Dias 2 relatórios de monitoramento. O primeiro feito pela manhã, que indicava baixa adesão, que essa informação eu acho que já tinha, e na noite do dia 6, o relatório da ABIN já alertava para a possibilidade de invasões. E destaca-se a convocação por parte de organizadores de caravanas para o deslocamento de manifestantes com acesso a armas e intenção manifesta a invadir o Congresso. Dias já não respondia às mensagens de Saulo Moura. Ele ignorou 11 alertas no dia 7 de janeiro, inclusive um relatório que indicava a chegada de caravanas com 2.500 pessoas a Brasília para a mobilização tomada do poder. Então, G. Dias recebeu essa informação, ignorou mensagens. Como é que a gente pode até juntar aí com essas declarações do próprio José Múcio de ontem, Josias? Está claro, Fabiola. Hoje nós temos 2 fatos, né, 2 evidências. A primeira evidência é que, a despeito do esforço da oposição bolsonarista, não é possível reescrever a história, né? Ninguém vai conseguir culpar o governo pela invasão dos prédios que ocorreu no dia 8 de janeiro. O governo recém-eleito, recém-empossado, não conspiraria contra si mesmo, tramando um golpe contra si mesmo. Então, é impossível reescrever a história. A outra evidência é que houve falha na proteção, no sistema de proteção que deveria resguardar os prédios públicos em Brasília, e a falha é muito nítida, ela é eloquente no Palácio do Planalto. Na entrevista que nos concedeu ontem, a mim e a Carla Araújo, o ministro da Defesa, o José Múcio, ele, a certa altura, disse: se tivéssemos acionado as Forças Armadas, não haveria o 8 de janeiro, porque as Forças Armadas teriam impedido a invasão dos prédios públicos. E ele relata, durante a entrevista, Fabíola, um telefonema muito curioso. Ele estava falando com o Lula e diz ter ouvido ao fundo alguém dizendo: vamos acionar as Forças Armadas. Aí uma outra voz interveio para dizer: não, isso só pode ser feito com uma GLO, que é a Operação de Garantia da Lei e da Ordem, quando o presidente aciona formalmente as Forças Armadas. E o Lula rejeitou essa hipótese. E o Múcio ouviu tudo isso, estava falando com o presidente ao telefone. Então, nós chegamos a esse ponto. Temos um presidente da República que não confia nas Forças Armadas. E eu perguntei ao ministro: bom, muito bem, esse pressuposto que o senhor apresenta, se acionasse as Forças Armadas, tivesse o Exército na rua, não haveria a invasão dos prédios. No único lugar em Brasília
em que o Exército estava autorizado a atuar, que era o Palácio do Planalto. Existe um batalhão do Exército, batalhão da Guarda Presidencial, que tem como atribuição principal a preservação dos prédios públicos, os palácios de governo, o palácio residencial do vice e do presidente da República. Ali, no único lugar em que poderia ter agido, ele não agiu. Aí o Múcio diz, não, por isso existe essa comissão aí, essa CPI do 8 de janeiro. E ele deixou claro que ele considera que houve falha. Havia o batalhão, estava aquartelado e ninguém chamou para proteger a sede do governo, né? Nós passamos esse vexame internacional. Esse Saulo Moura da Cunha, que aparece agora nesse noticiário, trocando impressões e mensagens com o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional do GSI, esse Saulo Moura da Cunha era quem estava comandando no 8 de janeiro a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, inteligência aí bastante entre aspas, né? E ele trocou num grupo de WhatsApp, ele recebeu e contou isto na CPI, 33 mensagens que alertavam para a possibilidade de termos problemas no 8 de janeiro. E as mensagens foram aquecendo o risco à medida que o tempo ia correndo. Então, a partir de sexta-feira, ficou muito nítido que poderia haver a invasão. E numa mensagem trocada na manhã de domingo, em resposta, o então chefe do GSI, o general G. Dias, ele disse, teremos problema. Ou seja, eles sabiam que ia haver o problema e não tomaram as providências que deveriam ter tomado. De manhã, se ele aciona o batalhão da Guarda Presidencial, que tinha lá mais de 2.000 soldados à disposição, certamente, pelo menos o prédio do Palácio do Planalto não teria sido invadido. Então, parece evidente hoje, Fabiola, que houve a tentativa de golpe e houve muita falha no sistema de segurança, falha, inclusive, do governo Lula. Esse general G. Dias é amigo de muito tempo do Lula, trabalhou nos governos do PT e o presidente o considera mesmo como um amigo. E falhou. Ele também precisa ser punido, é preciso deixar isso bem claro. E outra coisa que ficou clara na entrevista também, Fabíola, é a dificuldade que o José Múcio tem de lidar com o fato de que as Forças Armadas se perverteram. Hoje há um grupo de militares que se reuniram em torno do Bolsonaro, que movimentaram, segundo o COAF, quase 12 milhões de reais nas suas contas. Gente que recebe salários de entre 10 mil reais e 25 mil reais por mês. 12 milhões. E há aí um grupo de parlamentares também, um grupo de militares, perdão, que integra o que a Polícia Federal chamou de quadrilha, organização criminosa. E as Forças Armadas não reagem a isso, assistem passivamente à deterioração dessa logomarca Forças Armadas, sem conseguir se dissociar dessa podridão que gravitou em torno do Bolsonaro. Chama muita atenção essa fala dele, né? Que se acionasse a lei, né, de garantia e ordem, né? Que isso poderia ter evitado, né? A GLO, né? GLO, né? Garantia da lei e da ordem.